Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Tribunal de Contas do Paraná, parte da programação do ciclo de palestras Grandes Nomes, organizado pela Escola de Gestão em comemoração aos 73 anos do TCE Paraná, celebrados neste ano de 2020. Participam desta videoconferência o nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Nestor Batista, e os nossos convidados, senador Álvaro Dias, senador ex-governador do Paraná, está no 4º mandato de senador, reeleito em 2014 com 78% dos votos válidos, também foi candidato à presidência da República em 2018. O senador Oriovisto Guimarães, também é nosso convidado nessa tarde, estreante na política, um dos fundadores de um dos maiores grupos educacionais do país, o Grupo Positivo, o qual presidiu por 40 anos, também fundou e foi reitor da Universidade Positivo. Para a sua saudação e para conduzir o debate desta tarde, com a palavra, nosso presidente do Tribunal de Contas do Paraná, conselheiro Nestor Batista. Meu boa tarde a todos, uma alegria imensa de ter aqui o senador, ex-governador do Paraná, Álvaro Dias, que é o responsável, inclusive, pela minha presença aqui neste Tribunal de Contas, já há 31 anos, e foi um governador extraordinário que eu tive a oportunidade de ser líder do governo por quase 3 anos na Assembleia Legislativa, quando fui nomeado, então, pelo seu governador e indicado por ele para esse Tribunal de Contas. Alegria também maravilhosa de ter aqui o senador Oriovisto Guimarães, senador pela primeira vez, mas já que está disputando o pódio no Senado para orgulho do Paraná. Eu até diria que temos um trio de senadores hoje que compõe o que há de melhor da política brasileira e das melhores representações que o Paraná já teve na sua história. Também apresenta-se o presidente do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Ivan Bonilha. Eu quero dizer que nós tivemos inúmeros pedidos para que participassem desta live, mas é um momento rápido, 1 hora que nós temos de conversa para sentir o que os senadores do Paraná estão fazendo para combater essa maldita Covid, para trabalhar pela educação do Paraná, para trabalhar como nunca pelo Estado do Paraná. Eu vou me permitir, neste início, só alguns números para que os senhores senadores possam entender o porquê da nossa grande satisfação. Nós tivemos, neste último ano, mas eu diria, começando em 2019 e terminando agora em 2020, nós tivemos participações aqui no Tribunal de Contas, na nossa Escola de Gestão Pública, professor Oriovisto, online em 2020, 39.062. Presencial, 4.536 pessoas. YouTube, 12.336. Tivemos, em 2019, 46 pessoas online, começo, presencial 1.225 e no YouTube 1.271. E, para nossa alegria e muito grande, nós tivemos já, neste ano de 2020, 2019, 49.500 pessoas online. 2020, 55.934. No YouTube, gestão, portanto, 105.434, para um total histórico, eu diria, de 345.985 participações na nossa Escola de Gestão Pública. E para coroar tudo isso, eu não encontrei, sinceramente, 2 nomes. Aliás, o senador Flávio
Arnes foi convidado também para participar, está com problemas particulares. Agradecemos o seu envio de impedimento, porque há problema particular sério, e nós estamos aqui, portanto, hoje para uma troca de ideias, mais para ouvir os brilhantes senadores do que propriamente para uma discussão. Conselheiro Ivan Bonilha, Instituto Rui Barbosa, sempre participando dos eventos do tribunal, seja muito bem-vindo também. Eu vou começar a nossa live, não é? Com o senador Álvaro Dias. O culpado, viu, senador Odilvisto, de eu estar aqui, eu vou repetir. E o senador que bateu recordes de votação sempre, como o Senado na sua última eleição, 78%, não é? E eu já perguntaria, senador, primeiro, o que o senhor acha do trabalho de combate à Covid em nosso país e, por que não dizer, no estado do Paraná também? Bem, Nestor, primeiramente a alegria de revê-lo, em que pese o fato de a distância, né? Mas é uma satisfação dizer que é uma culpa interessante, não é? Eu fico satisfeito por ter essa culpa de ter nomeado Nestor Batista conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, ele que foi um grande líder, não é? Quando fomos governador. E dizer a você, Nestor, ao amigo Oriovisto, que é uma revelação, não é surpresa para quem o conhece, como eu e como você, Nestor, mas certamente para muitos brasileiros. É uma surpresa ver um senador exercitando seu primeiro mandato, né, com brilhantismo, com inteligência e com talento, como faz o Oriovisto, que é uma honra para todos nós do Paraná que votamos nele. Bem, em relação ao combate ao coronavírus no país, nós temos que lamentar o fato de que não fomos competentes. É preciso, primeiro, a autocrítica, não é? As autoridades brasileiras não foram competentes, primeiramente porque surpreendidas, né, com um mal misterioso, um perverso vírus, né, que chegou sem avisar. Aliás, avisou, né, porque já estava em outros países, o que agrava o fato de que não nos antecipamos ao problema. Mas o que é mais relevante é constatar que nós não tínhamos um sistema de saúde, especialmente de saúde pública, adequado, né, para o enfrentamento de uma pandemia. Então, essa é a lição que fica. De outro lado, quando eu digo que não agimos com competência, é porque houve um vácuo, uma ausência, uma grande ausência. Neste caso, se exigiria a presença de um líder nacional no Poder Executivo, capaz de coordenar as ações, evidentemente maximizando os esforços e os recursos, estabelecendo uma integração de ação entre União, estados e municípios. E isso não ocorreu, lastimavelmente. Ao contrário, a liderança que deveria se impor nacionalmente acabou dividindo o país, porque, desobedecendo orientações científicas, acabou promovendo um grande tumulto nacional que certamente é causa direta do percentual elevado de mortes que tivemos no país, já superando 115 mil brasileiros que faleceram. De outro lado, a ausência desse comando, dessa coordenação nacional, não é, facilitou que, em alguns estados, em alguns municípios, a corrupção desandasse, não é? Então, tivemos a Polícia Federal atuando, encontrando dinheiro em caixa de isopor, a Polícia Federal prendendo, porque, mesmo diante do drama vivido pelas pessoas, do sofrimento das pessoas, algumas autoridades públicas, não é, sem escrúpulo algum, decidiram colocar a mão no dinheiro público que deveria ser direcionado a combater a Covid-19.
se nós tivéssemos, quem sabe, né, uma central de compras nacional, coordenada nacionalmente, teríamos adquirido produtos por um preço inferior e certamente em quantidade superior, oferecendo a logística necessária, porque num primeiro momento, quando era ministro ainda o Mandetta, havia uma boa orientação científica de comportamento, de postura. No entanto, a questão logística era precária, deixava muito a desejar, não havia material para testagem, os respiradores eram insuficientes, não chegavam às localidades onde o sofrimento se apresentava. Portanto, é uma lástima, Nestor, mas nós temos que fazer essa autocrítica, não é? Nós temos que reconhecer que não fomos competentes, e quando nós colocamos no plural, obviamente, é porque há alguém que lidera o processo, mas tem que ter os coadjuvantes ao seu lado, né, para que o processo se dê da forma mais competente. Não é? Eu não sei qual é o critério que se adota nessa live, né? Não quero falar muito, mas acho que depois posso voltar para analisar o comportamento do Congresso também, diante dessa pandemia, se assim você julgar conveniente. Com certeza, governador, gostaria muito. O senador Oriovisto, gostaria de falar sobre também pandemia ou já vamos falar de um assunto que o senhor aborda como ninguém, que é a educação e a educação na pandemia? Ou fazemos a ligação? Eu acho que podemos fazer a ligação, Nestor. Mas me permita só, antes de entrar no assunto propriamente dito, dizer que o Álvaro não só é culpado por você estar aí, como também é culpado pelo fato de eu estar aqui. Ele vai se lembrar que lá atrás ele já queria que eu fosse candidato a prefeito em Curitiba. Naquela ocasião eu consegui fugir, mas agora ele candidato a presidente da República e eu fui candidato ao Senado junto com ele. Ele é um homem público que me inspira, é um senador excepcional, que tem uma ficha corrida quase que inédita em termos de Brasil. É difícil um político na vida pública com tantos anos e que não tem nada que o desabone em termos de honestidade, de retidão. Não é? Gosto muito de te ver aí também, porque estava me lembrando ainda há pouco das lembranças que eu tenho. Faz tempo que a gente não se vê, mas eu me lembro de você ainda rapazote, ainda antes de ser deputado, como radialista, um tempo que você estava na prefeitura. E é muito bom ver que nós três ficamos de cabelo branco e nós três estamos juntos ainda aqui, lutando pelo Paraná, lutando pelo Brasil. Cada um à sua maneira. Nestor, deixe-me só fazer uma rápida pincelada, ainda adicionando ao que disse o Álvaro a respeito da pandemia. Acho que tem uma figura pública que eu destaco no trato com a pandemia no Brasil, que é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse senhor teve uma participação lastimável. Demitiu 2 ministros da Saúde. Nosso ministério hoje, vamos dizer assim, tem como autoridade máxima um militar especialista em logística. Nada contra ele, muito menos nada contra os militares. Eu admiro muito inúmeros militares que eu conheço e, de modo geral, gosto muito da disciplina que os militares têm, mas isso não impede que eu lastime profundamente que nós estejamos com alguém que está lá como substituto, como interino, né? E que tivéssemos atravessado toda a pandemia com interino. Isso eu acho que não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Sobre a pandemia, de um modo geral, ela pegou de surpresa todos os países, né? Países notoriamente mais organizados e mais evoluídos que o Brasil, países de primeiro mundo, como a Inglaterra, como Estados Unidos, como Espanha e como tantos outros, né? Todos sofreram muito. Foi algo realmente inédito, pegou todo mundo de surpresa. Até hoje, o que se conhece a respeito dessa doença é pouco. Os médicos na linha de frente merecem todos os nossos elogios, não só os médicos e enfermeiras,
pessoal que trabalha com ambulância, todos que estão na linha de frente da saúde tiveram comportamento exemplar, e eu quero render a eles aqui as minhas homenagens. O Brasil, apesar de não ter um sistema de saúde público espetacular, mas tem o SUS, que desempenhou um belo papel, porque uma brincadeira que a gente faz é que lá nos Estados Unidos, quando você não morre do Covid, você morre com a conta do hospital, porque ela vem e vem muito forte, não é? Entrar no hospital nos Estados Unidos é algo muito perigoso, não é? No mais, eu acho que os governadores, eu não vi nenhum governador seguindo a linha do nosso presidente. Todos eles foram mais discretos, foram mais conscientes, procuraram seguir mais a ciência e fizeram o que deram conta de fazer, não é? Os nossos prefeitos também, de um modo geral, alguns tentaram uma iniciativa aqui, outra acolá, um pouco heterodoxa, mas, de um modo geral, todos revelaram preocupação e todos tiveram um desempenho, eu diria, que não fica muito atrás do restante do mundo. Ligando com a educação, Nestor, a observação que eu faço é o seguinte: essa pandemia ela funcionou para o nosso país como uma espécie de lente de aumento que colocou todas as mazelas do nosso país de forma muito clara para todos nós. Uma lente de aumento mostra aquilo que normalmente a gente estava deixando passar desapercebido. Ela nos mostrou, por exemplo, a tremenda diferença que existe da propagação da própria pandemia nas favelas, nos locais onde várias pessoas são obrigadas a compartilhar o mesmo cômodo, às vezes 4, 5 pessoas, porque não tem como dormir em cômodos separados na casa, a casa é muito pequena. Nos mostrou pessoas que não têm sequer acesso à água potável para lavar as mãos, a água tratada, não é? Nesse meio tempo, o Congresso votou o novo marco regulatório de saneamento básico, e se falou muito nisso, dos milhões de brasileiros que ainda não têm acesso a esses insumos básicos, como água tratada, mais de 100 milhões que não têm acesso a esgoto, e aí o nosso presidente Bolsonaro faz aquela declaração que isso era uma gripezinha, que brasileiro toma banho no esgoto e nada acontece. Quer dizer, uma atuação realmente abaixo da crítica, não é? Abaixo da crítica. Então, eu acho assim, na educação, a lente de aumento mostra isso também. Você teve escolas particulares seguindo com educação à distância, tendo mais recursos, essas famílias desses alunos também têm mais recurso, pai e mãe assessoram melhor a essas crianças, e você tem muitas escolas públicas se saindo muito mal por não ter nenhum mecanismo primeiro, de transmissão das aulas, segundo, da própria família receber essas aulas, por não ter um computador, por não ter a mínima condição material, né? Os mais pobres, como sempre, sofrendo muito mais. Eu faço aqui um elogio ao nosso secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, que teve uma atitude que eu julgo muito inteligente. Ele locou canais de televisão. Uma televisão é um bem quase que universal hoje, todo mundo tem, né? E ele transmitiu via canal de televisão, não era internet, via canal de televisão, aulas para todo o Paraná. E eu pude presenciar, mesmo em lares bastante humildes, isso eu visitei, eu vi, crianças assistindo aula pela televisão, o que foi uma atitude muito importante. Nada substitui a educação presencial, até porque tem o elemento do convívio, da formação e tudo mais, que o presencial é absolutamente essencial. A mesma coisa aconteceu no ensino superior e no ensino médio. Algumas se saindo melhor, outras se saindo pior. Sempre é um remendo quando você não pode ter todos reunidos debaixo do mesmo teto, numa mesma sala. Não quero falar muito para não ser injusto com o Álvaro. Deixa eu ficar quieto agora. O conselheiro Ivan Bonilha é o presidente do Instituto Rui Barbosa, que é a casa inteligente dos tribunais de contas. Seja muito bem-vindo, conselheiro Ivan Bonilha, com esses dois mestres que estão conosco hoje. Só para agradecer o seu convite e a presença dos dois senadores, o senador Álvaro Dias e o senador Oriovisto Guimarães. Estamos aqui para ouvi-los. Então, fico só no agradecimento. Mas quiser fazer alguma colocação,
ficaríamos muito honrados, não é, professor Bonilha? Diante de Também pessoas é professor, viu, Leonis? no Paulo front. também é professor de história, né? Eu acho que a ideia geral é que, em momentos como esse da pandemia, mais do que a discussão a respeito da melhor técnica, da melhor ciência, é não ficar parada, ter atitude de implantar medidas preventivas. Acho até que a medicina preventiva ela revela, muito mais do que a curativa, ela revela os gargalos e as fraquezas estruturais do nosso sistema, né? Que a medicina preventiva ela precisa de uma estrutura específica, forte e funcional para que se possa ter algum efeito. Por exemplo, as medidas de isolamento, precisa se ter estrutura para se adotar as medidas de isolamento. E o que a gente vê foi uma certa deficiência nisso. Então, basicamente, é esse o juízo. Mais do que você ficar debatendo a ciência, e evidentemente que a ciência não pode estar dissociada da atuação de um gestor público, é não se ter atitudes e se perder em debates, em disputas políticas, e, enfim, em discursos, e quem perece com isso é a comunidade. Obrigado, doutor Bonilha. Eu tenho aqui, olha, inúmeras perguntas, não é, que estão chegando, e para o senador Álvaro Dias, eu vou falar algumas, governador, e responde qual quiser, mas, por exemplo, o que o senador atribui à não votação até hoje para acabar com o foro privilegiado? Como está o seu projeto, esse muita gente vai adorar também, não é? De limitar a 30% os juros com o cartão de crédito durante a pandemia. O projeto que permite a redução de deputados e senadores tem alguma chance? Seu partido pede a prorrogação da Lava Jato. Como o senhor vê o futuro da operação em Curitiba? E Álvaro Dias, quando voltará a governar o Paraná? Tem mais, mas só essas aí para que o governador fique bem à vontade na resposta. Eu começo pela última, não é? Porque é mais fácil. Jamais voltarei a governar o Paraná. Essa é uma decisão já tomada há anos, não é? Acho que devo seguir em frente, respeitando exatamente os compromissos que eu assumo com a minha consciência, evidentemente com a população do Estado também. Bem, em relação a projetos, né, eu considero esse projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades o projeto mais importante nesse momento, e o que vem destacando agora, nestes dias, a importância desse projeto é exatamente um crime em que uma deputada, a deputada Flor de Lis, mandante do assassinato do seu marido, está livre em razão do foro privilegiado. Eu acho que agora fica mais fácil de todos entenderem a importância de acabarmos com o foro privilegiado. O que é lamentável, Nestor, é que esse projeto é de 2013 no Senado, foi aprovado em dia 31 de maio de 2017, ele foi aprovado no Senado por unanimidade, foi à Câmara, chegou à Câmara no dia 6 de junho de 2017. No final de 2018, ele foi aprovado na Comissão Especial. E de lá até hoje está na gaveta do senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que age como se fosse um imperador e não um presidente da Câmara dos Deputados, desrespeitando a maioria da população brasileira, desrespeitando mais de 90% dos brasileiros que certamente esperam pela aprovação do fim do foro privilegiado, porque os brasileiros não admitem esse privilégio execrável às autoridades. Um pedestal onde se colocam autoridades brasileiras, mais de 55 mil autoridades são beneficiadas. Não há nada igual em lugar nenhum do mundo. Isso por si só já justifica a indignação, porque só no Brasil há um privilégio dessa dimensão. Existe foro privilegiado na Espanha, por exemplo, mas não chega nem próximo do que é no nosso país, com a Constituição de 88. O foro privilegiado ganhou asas e voou, né? Alcança
mais de 55 mil autoridades. A minha irritação, Nestor, é porque uma única pessoa, o presidente da Câmara, se arvora em proprietário da nação e não coloca em votação o projeto. Eu gostaria que ele fosse para a tribuna condenar o projeto. Vá para a tribuna, condene o projeto, vote contra o projeto, mas permita que os deputados federais decidam se querem ou não o foro privilegiado. Seria um salto civilizatório, sem dúvida, um passo importantíssimo na direção de uma nova justiça. Você que é advogado também sabe que o artigo 5º da Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Esse dispositivo que estabelece essa prerrogativa de foro especial é um dispositivo que rasga o artigo 5º da Constituição. Nós não somos iguais perante a lei enquanto persistir este lamentável equívoco histórico do foro privilegiado. Além do foro, o Ouro-Visto tem sido um companheiro nesse embate, né? A prisão em segunda instância. É um projeto que está lá. Nós tivemos a oportunidade de apresentar uma emenda em 2017, reapresentamos em 2018 a emenda número 13, o Ouro-Visto apresentou em 2019 a emenda número 5 de 2019, legitimando constitucionalmente a prisão em segunda instância, que foi uma ferramenta importantíssima para a Operação Lava Jato ter o sucesso que obteve, com 285 condenações em primeira instância, 165 condenações em primeira e segunda instância, um ressarcimento de mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos, podendo chegar ainda, com a conclusão dos acordos de leniência que estão em curso, a uma devolução próxima de 20 bilhões de reais. A prisão em segunda instância foi essencial. A jurisprudência foi alterada pelo Supremo e nós temos que legislar a respeito. Então, temos hoje projeto no Senado, projeto na Câmara, e estão, lamentavelmente, nas gavetas das duas casas do Congresso. Em relação, estou procurando ser bem rápido, em relação à questão da redução do número de senadores, deputados federais, eu considero isso fundamental. Isso já ocorreu na Itália agora, na França, no Chile. Não é uma novidade. Nós estamos defendendo isso desde 99. Logo no início do nosso mandato de senador, em 99, nós apresentamos esses projetos, não é? Para reduzir 1/3 o número de senadores, de deputados federais. Eu não sei se estão me ouvindo, né? Parece que a minha imagem... Agora acho que voltou. Está normal, não é? Normal. Então, essa redução faz parte de um projeto amplo de reforma política, não é? Que nós estamos devendo ao país um modelo político compatível com a realidade, com as exigências da sociedade. Isso implicaria em reduzir, sim, o número para um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Um legislativo que pudesse oferecer uma grande economia, mas que ganhasse em qualidade, exatamente pelo enxugamento, não é? Então, essa é uma proposta, a indagação é se é possível aprovar. Eu acho muito difícil. Nós temos um sistema presidencialista e o presidente da República tem muito poder. Só um presidente da República mudancista, com a ousadia de quem quer mudar para valer, teria condições de impor uma mudança dessa natureza. A esperança fica para quando tivermos um presidente da República que realmente queira promover essa ruptura com esse sistema retrógrado, ultrapassado, né, vencido, fracassado, que leva o povo brasileiro ao infortúnio, já que somos milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Tudo isso em razão do sistema vigente. É por essa razão, Nestor, que durante a campanha de 2018 eu defendia a refundação da República. Alguns me diziam, para com essa conversa, muda o discurso, ninguém entende isso. Hoje as pessoas chegam e dizem, você tinha razão. É preciso refundar a República. E a refundação da República passa por todas essas reformas essenciais. Eu quero aproveitar, logo após essa nossa conversa aqui, haverá a sessão do Tribunal Pleno Videoconferência do Tribunal de Contas do Paraná,
com os conselheiros Artagão de Matos Leão, Fernando Augusto Melo Guimarães, o conselheiro Ivan Bonilha, Durval Amaral, Fábio Camargo e o Ivan Scherper Linhares, com os senhores auditores também. E eu agradeço muito o apoio que tenho recebido dos conselheiros, procuradores, doutora Valéria Borba, Flávio Berti e demais funcionários desse tribunal. Senador Oriovisto, também uma enxurrada de perguntas, não é? Ligação com a educação e o trabalho que está realizando no Senado. Também o senhor foi relator da PEC emergencial e, portanto, a economia do governo Bolsonaro, e uma que o conselheiro Ivan Bonilha foi muito xingado quando escreveu alguns artigos no Rui Barbosa e mesmo antes, de fusão de municípios. Vossa Excelência apresentou também esta proposta. Eu queria que o senhor também fizesse um mix aí para a gente poder acompanhar. Eu sei que o senhor vai falar como... O senador fala bem sempre, né? O Álvaro é que é meio fora do esquadro, porque é um homem de comunicação desde sempre, não é? Nestor, eu terei prazer em falar sobre esses itens, mas se o Álvaro me permite, eu não resisto de falar pouca coisa, porque ele já praticamente esgotou o assunto, a respeito do fim do foro privilegiado e da prisão em segunda instância. Eu, na minha campanha, dizia sempre que eu só queria ir para o Senado, porque sempre me perguntavam por que não vai para um cargo executivo? Você tem uma história de ser executivo na sua vida, você devia ir para um cargo de executivo. Ser secretário ou ser alguma coisa assim. Eu digo, não, eu quero ir para o legislativo, porque eu vejo que nós estamos sempre depositando as nossas esperanças num novo salvador da pátria. Depositamos esperança lá atrás no Jânio Quadros. Quem tem cabelo branco como nós lembra bem que o símbolo dele era uma vassourinha. A vassourinha era para varrer a corrupção, já naquele tempo, não é? Já se vão lá quantas décadas, não é? Depois, aqueles que acreditaram no Lula depositaram as esperanças no Lula. A bandeira do Lula era a bandeira ética, pelo menos na sua primeira eleição. O PT falava o tempo todo em acabar com a corrupção. Depois depositamos antes ainda a esperança no Collor, que também ia acabar com os marajás. Ó. E assim vai. Muda sempre o salvador da pátria e a pátria nunca é salva, porque nós confiamos em pessoas e não em instituições. Nós precisamos confiar em leis, não é? Em instituições, na forma como o Estado está organizado. Eu fazia uma comparação na minha eleição, que eu dizia o seguinte: isso é como uma cozinha maravilhosa, que tem todos os ingredientes, mas a receita é sempre a mesma. A receita do bolo é sempre igual. Você pode trocar o cozinheiro quantas vezes quiser, o bolo será sempre o mesmo. Olha, qual é a receita da nação? É a Constituição e as leis infraconstitucionais. Se nós queremos mudar essa nação, nós temos que mudar a receita do bolo. Esse fim do foro privilegiado parece uma coisa simples, mas não é. A consequência disso é fantástica. Isso seria um desinfetante total na política brasileira. Todos os deputados e todos os senadores que têm processo responderiam em primeira instância e já em seguida seriam condenados em segunda instância e, com a lei da ficha limpa, estariam fora da política. Quer dizer, não é só o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância também, as duas coisas combinadas, não é? Mais a lei da ficha limpa, isso limpa a política brasileira. Isso coloca ética na política brasileira. Então, é uma coisa simples que o povo devia se mobilizar para exigir, porque não vai pedir daí um salvador, vai pedir uma mudança institucional, na lei, para sempre, que vai atingir a todos os políticos, não é? Outra coisa que eu observei quando eu cheguei lá no Senado, que está muito claro para mim que hoje o Supremo Tribunal Federal é tão importante porque ele tem na mão dezenas, talvez mais de uma centena de congressistas que lá têm os seus processos que não andam. Então, quando a gente propõe no Senado qualquer coisa que mexa com o Supremo, seja uma CPI, seja um disciplinamento das decisões monocráticas, que deixariam de ser monocráticas e teriam que ser colegiadas,
ninguém faz nada contra o Supremo, porque eles estão na mão do Supremo. Por outro lado, o Supremo não faz nada contra aqueles que têm processo lá, porque eles têm medo de retaliação por parte do Congresso, do Senado. Então, esse protagonismo do Supremo, a hora que acabasse o foro privilegiado, desapareceria. E o Supremo poderia se dedicar realmente a questões constitucionais e não mais a ficar julgando milhares de processinhos como se fosse um tribunal de primeira instância. Bom, só queria dizer isso para dizer que talvez o nosso povo devesse agarrar a bandeira, fim do foro privilegiado e prisão em segunda instância. Queria também dizer que muitos deputados, muitos senadores mentem para o povo brasileiro. Se você colocar um microfone e uma câmera na frente de qualquer deputado e qualquer senador e perguntar: o senhor é a favor ou contra a prisão em segunda instância? Todos vão dizer: sou a favor. Só que não é verdade. Se fosse verdade, já teríamos votado. No mínimo, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia são contra. Não é? E não são só eles, a gente sabe. Aliás, o único partido que tem a coragem de dizer que é contra a prisão em segunda instância é o PT. Eu admiro o PT pela sua honestidade. É o único partido que assume e bate no peito: somos contra a prisão em segunda instância. O resto, todos são a favor, só que a prisão em segunda instância nunca acontece. Portanto, a maioria dos políticos estão mentindo para a nossa população. Eu queria fazer só um adendo ao que o Álvaro disse, mas me empolguei tanto que me esqueci do resto que você me perguntou. Me ajude. Os municípios. A fusão de municípios, até eu lembrei que o conselheiro Bonilha escreveu vários artigos a respeito, não é? Isso. E Vossa Excelência foi para Brasília e também caminhou nessa linha. E também da condição econômica brasileira, no governo Bolsonaro, com a PEC emergencial que o senhor foi o relator. Uhum. Então, a PEC emergencial não chegou a ser concluída porque foi pega pela pandemia. Ela estava pronta para ser votada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e essa PEC, basicamente, o que ela fazia, Nestor, ela colocava na mão dos governadores e dos prefeitos instrumentos de gestão para que, quando as contas públicas chegassem a um determinado nível, quando as despesas correntes estivessem chegando a 95% ou 96% da arrecadação, eles pudessem acionar alguns gatilhos, como, por exemplo, reduzir carga horária de servidores e reduzir salários igualmente em até 25%. Mas ela foi muito mal entendida, porque ela em nenhum momento estabelecia isso. Ela só dava instrumentos aos gestores. Quem ia definir isso seria o prefeito, seria o governador, enfim, seria aquele gestor cujo município ou cujo estado estivesse em situação de necessitar de fazer essa economia. Hoje, o gestor não tem muita saída. Ele deve criar uma situação difícil para vocês, porque ele acaba quebrando o limite que ele pode gastar com folha de pagamento, ele acaba quebrando regras mais difíceis, ou então ele tem que ir direto para a demissão, né? A PEC emergencial dava instrumentos que ele poderia acionar por algum tempo, saindo da crise econômica, ele poderia voltar à normalidade. Infelizmente, ela foi atropelada. A tendência do governo agora é juntar essa PEC junto com o Pacto Federativo, e eu não sei que caminho isso vai tomar. Rapidamente, quanto aos municípios. Eu defendi, continuo defendendo, embora tenha sido muito criticado, que o Brasil tem um excesso de municípios. Muitos deles foram criados por razões políticas, por razões não muito republicanas, municípios que não têm viabilidade contábil, que gastam tudo que recebe do Fundo de Participação dos Estados. Consegue me ouvir? Agora sim. Estou ouvindo. Eu estou fazendo aqui pelo celular, de repente entra aqui uma ligação, até tirá-la da tela é difícil, mas já consegui. Então, eu acho que nós temos realmente um problema de municípios que contabilmente são inviáveis. Eles gastam tudo que recebe do Fundo de Participação dos municípios com a estrutura da prefeitura, com a estrutura mínima, e não sobra dinheiro nenhum para asfaltar uma rua, para coleta de lixo, enfim, para melhorar a educação municipal, coisa que o vale. Então, essa proposta também deve ser agora
aquele meu projeto dava um caminho legal para que os municípios que desejassem fazer essa fusão com outro município poderiam fazer um plebiscito com a sua população e fazer a união. Era uma coisa absolutamente democrática. Enfim, não deu em nada. Bonilha, essa última resposta do senador Oriovisto é a mesma proposta que o conselheiro já havia apresentado. Até para expor, não sei se o senador tem conhecimento, no ano de 2015, os funcionários do tribunal, uma comissão de funcionários do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, fizeram um levantamento a respeito, era um estudo, essa foi a denominação, estudo de viabilidade municipal. É um estudo que agora deve estar já com lapso aí de 5 anos de desatualização. E mostrava uma curva interessante, que o município muito grande também, ele começa a comprometer. A gente media, comparava com o IDH. O município começava a ficar grande demais, a partir de 200 mil habitantes, ele começava a ter problemas de escala que dificultavam um acréscimo, uma subida no IDH. E o município muito pequeno também, né? E como o senhor bem falou, os municípios, grande parte deles, mais de 30%, sequer recebem fundo de participação para manter estrutura burocrática. Não tenho dúvida nenhuma que essa comunidade seria muito melhor atendida se fosse um distrito ou alguma outra espécie de descentralização administrativa do município maior. Mas há uma resistência, e a Constituição de 88 colocou o município como ente federativo, e também a Vossa Excelência colocou todo um biombo político aí de interesse de se manter prefeito, se manter uma estrutura político-institucional que alimenta, né, a roda da militância política, enfim, essas coisas. É muito difícil isso, mas... Currais eleitorais, né, Bonilha? A única coisa que eu posso pedir é para o senhor não desistir e tentar fazer, pelo menos, criar dispositivos que possam ser atraentes, né? Facilitar a fusão ou facilitar a extinção, não sei, enfim. Mas é bem o que o senhor falou, e, inclusive, eu vou pedir para o presidente do tribunal, o conselheiro Nestor, meu colega, depois passar para o senador o estudo que a gente fez com uma desatualização de 4, 5 anos, mas que é interessante porque a fórmula é interessante. Senador Álvaro Dias, meu eterno governador, este é um ano perdido para o Brasil. Quanto tempo o Brasil voltará a ter para crescer? Ou viverá apenas do agronegócio e nada mais, que é o que tem sustentado, segundo os entendidos, não é, a nossa economia? Olha, os problemas que a pandemia trouxe, não é, agravam, obviamente, aquilo que já era gravíssimo. Nós procuramos desenhar o quadro fiscal brasileiro durante os debates da campanha de 2018. Nós já estávamos nos aproximando do caos. E nós dizíamos que era necessário chegar e já no primeiro ato decretar o limitador emergencial de despesas, usado na Alemanha em 2008, quando sobre aquele país se abateu uma gravíssima crise, e depois também utilizado por Obama nos Estados Unidos. Esse limitador emergencial de despesas no Brasil não chegaria ao percentual utilizado na Alemanha e nos Estados Unidos. Não havia essa necessidade. O nosso déficit naquele ano era de 139 bilhões de reais. Bastava, portanto, um limitador de 10% das despesas de modo geral. E no segundo ano, com orçamento base zero, verificando as despesas de cada segmento da administração pública, o desperdício de cada setor da administração pública, nós elaboraríamos um orçamento já reduzindo despesas em pelo menos mais 10%, chegaríamos, portanto, a 20% de redução dessas despesas, viabilizando a administração pública. Isso não foi feito. E as reformas teriam que ser em linha de sucessão e velocidade, não é? Eu imaginava que seria possível colocar sobre a mesa do Congresso as principais reformas: a reforma política, a reforma
tributária, a reforma administrativa e do sistema federativo. São reformas essenciais que deveriam ter sido colocadas. Só aprovamos a reforma da Previdência. Então, a pandemia aprofunda essa crise, mas ela já existia. Agora teremos uma dívida pública insuportável, né, do ponto de vista prático, né, pragmático. Vamos chegar, já estamos próximos de 90% do produto interno bruto, não é? O nosso déficit cresce assustadoramente, fala-se em 700 esse ano, 800 bilhões de reais de déficit neste ano. Então, é evidente que nós levaremos tempo para a organização econômica do país, para a retomada do crescimento econômico. O que me preocupa é a ausência de criatividade no Poder Executivo. Tanto é que, até hoje, nós não temos uma reforma tributária do Poder Executivo. Nós temos alguns lances da reforma tributária que foram propostos recentemente pelo ministro Paulo Guedes. Mas assistimos Câmara e Senado batendo cabeça com duas propostas, uma na Câmara e outra no Senado, e nesse tumulto nós não vamos chegar, pelo menos a curto prazo, a uma reforma tributária. A reforma administrativa, o governo deixou na gaveta. Sabe-se que o presidente da República teria dito, numa reunião de ministério, que a reforma administrativa fica para o segundo ano do segundo mandato, já imaginando a reeleição. Portanto, o governo está muito preocupado com a receita, mas não se preocupa com a despesa. O governo fala em reformar impostos federais, é isso que ele pretende, para aumentar em 50 bilhões, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a receita pública da União, mas, evidentemente, outros conselhos, outras consultorias falam até em mais, quer dizer, uma carga tributária ainda mais esmagante, não é? Massacrante, mais massacrante. Portanto, não é essa a reforma tributária que se deseja para o país. Então, temos dificuldades. Não sabemos como vai operar o governo, sobretudo porque se verifica constantemente que há um bate-cabeça entre presidente da República e ministro da Fazenda. Ainda ontem, esse bate-cabeça foi apresentado ao país, né, com todas as letras. Nós não sabemos o que ocorrerá. Enfim, o Congresso tem feito um esforço. O desejo de aprovar uma reforma tributária é visível no Congresso, mas enquanto o presidente... Eu repito, reformas de profundidade só ocorrem no sistema presidencialista, que confere ao presidente da República tanto poder, quando ele assume a coordenação, a liderança do processo. É isso que se espera. Nós ficamos aguardando o amadurecimento do presidente da República, imaginando que, repentinamente, ele possa ganhar maturidade política e se apresentar como presidente da República, e não como um candidato permanentemente em palanque. Senador Oriovisto, e o novo Fundeb? Foi ontem a aprovação, não é? Da emenda constitucional. O novo Fundeb, sem dúvida, foi uma conquista da educação, uma conquista importante, não é? Aumenta a participação do governo federal no dinheiro que vai para a educação básica. Eu sempre, a minha vida inteira como educador, eu fui reitor de uma universidade, como vocês disseram já no início do nosso programa, quando me apresentaram. Eu passei a minha vida toda dedicada à educação, como professor, como diretor de escola, como fundador de uma universidade. E eu sempre disse, e vou repetir sempre, o Brasil tem que investir mais na educação básica. Não que a educação superior não seja importante, mas ela é importante. Mas só que a educação básica é absolutamente, como já diz o nome, básica. Sem ela, você não consegue fazer mais nada. Se você colocar todo o dinheiro do Brasil nas universidades e nenhum dinheiro na educação básica, as universidades não vão funcionar, porque o elemento principal, o calouro, não vem formado, ele vai chegar um analfabeto lá no ensino superior. Então, se nós não tivermos uma boa educação básica, com um bom prédio, com um horário adequado, com um currículo adequado, com um professor bem remunerado, com um professor sempre atualizado, não há
perspectiva de futuro para essa nação, né? Todo mundo diz isso. Isso é um discurso já até que já deve estar cansado dele. Só que nós só ficamos no discurso, né? Como diria o Milor Fernandes, livre pensar, é só pensar, né? No sentido de que não fazemos nada, pensamos muito, mas não executamos. Então, foi um avanço. Paulatinamente, o percentual que o governo federal vai colocar sobe de 10%, que era, para 23% do total do dinheiro. Isso acontece em vários anos, né? Vai até 2026, que ele vai subindo 2% a cada 2 anos, uma coisa assim. E foi muito bom. Está na Constituição, é uma coisa permanente agora, demorou muito para ser aprovado, finalmente foi. Não é apenas a questão de recurso que torna a nossa educação ruim, a nossa educação pública básica com graves defeitos. Nós temos um sério problema de gestão também. Eu tenho insistido muito nessa tese. A forma como as escolas públicas são administradas, você pega uma unidade da federação, você pega o estado do Paraná, vamos ficar aqui no nosso exemplo. Nós temos hoje um ótimo secretário da Educação, Renato Feder, eu bato palma para ele, acho que o Ratinho foi feliz ao trazer esse moço para ser secretário de Educação aqui no Paraná. Mas, ainda assim, a estrutura segundo a qual as escolas estão sendo administradas é muito ruim. Você tem professores com estabilidade, você tem diretores escolhidos pelos próprios professores, depois esse diretor volta a ser professor. Eu sempre faço uma comparação assim, imagine que um banco fosse administrado com as seguintes premissas. Todos os funcionários do banco são estáveis. O gerente vai ser eleito pelos seus próprios colegas. E depois ele deixa de ser gerente e um outro colega dele vai ser o gerente dele. Certamente o banco já teria ido à falência. Mas é exatamente assim que nós administramos as nossas escolas. Há pouca meritocracia, né? E isso realmente é um problema de gestão muito sério que ninguém resolveu no nosso país até hoje. Governador Álvaro Dias, já estamos partindo para o final. Estou vendo ela aqui. Todo mundo fala, como disse o senador Oriovisto, realmente a educação básica é a saída. Mas e sem saúde? Como salvar o SUS? Eu me lembro que, quando sou governador, o Banco do Estado do Paraná foi considerado o melhor banco estatal desse país, destacado em todos os órgãos de comunicação. E depois deu no que deu, o senhor deixou o governo do Estado e nós praticamente demos o Banestado. Como usar a mesma tática de gestão usada no Banestado para que o SUS... Aliás, o ministro Mandetta tentou fazer uma recuperação do SUS e não conseguiu. Como fazê-lo? É bem lembrado, Nestor, o Banco do Estado do Paraná era o 17º banco estatal do país e nós o tornamos um banco múltiplo e qualificamos tecnicamente. Retiramos a interferência política, as nomeações políticas e colocamos quadros técnicos para administrar o Banco do Estado do Paraná. E ele se tornou o 2º banco estatal brasileiro, só atrás do Banespa, porque São Paulo é uma nação, não dá para concorrer, não é? Mas passou a ser o 2º banco estatal do Brasil naquele período. Naquele período também, nós descentralizamos a saúde e implantamos o SUS. Foi logo depois da Constituinte de 88, com a nova Constituição promulgada em 5 de outubro de 88. A partir daí, nós instalamos o Sistema Único de Saúde no Estado, com a descentralização, com a construção das centrais regionais, com a construção dos hospitais regionais, com os hemocentros em cada região do Estado. Então, deu-se exatamente durante o nosso governo a implantação do SUS no Paraná, que é um modelo de saúde, sem dúvida nenhuma, exitoso. O Banco Mundial fez há alguns anos um estudo, uma investigação, e apresentou um relatório dizendo que o problema no Brasil não era apenas dinheiro. Basicamente, não seria dinheiro, e sim organização, planejamento, gestão competente e, lastimavelmente, a existência de muita corrupção.
Esse é o problema do SUS. Sem dúvida nenhuma, se nós tivermos uma gestão competente, o SUS será o instrumento adequado para fazer com que a saúde do povo seja realmente a suprema lei, como está escrito ainda até hoje, aí, imagino que ainda está lá, né, na Secretaria de Saúde do Paraná, uma frase no prédio que diz: a saúde do povo é a suprema lei. Não tem sido, infelizmente, pelo descuido das autoridades. Em relação à educação, eu gostaria também de dizer, como o Olho Visto disse, é um avanço. Nós nos preocupamos sempre em gerar falsa expectativa quando aprovamos alguma proposta de lei no Congresso. Eu fui o relator do Plano Nacional de Educação e disse isso: olha, aqui está uma manifestação de intenção, porque cabe ao Executivo a execução. E realmente ficou no papel. Se a educação brasileira tivesse a implementação do Plano Nacional de Educação, nós teríamos, sem dúvida nenhuma, avançado bastante. A diferença do Fundeb é que é uma imposição de transferência de recursos. Então, nós teremos mais recursos do governo federal. O governo federal investiu muito pouco em educação, investia muito pouco, investe muito pouco, não é? Basta dizer que, entre os países da OCDE, gasta-se $8 mil por aluno no ensino fundamental, em média, e nós gastamos menos de R$4 mil por aluno ano, em média, no nosso país. E se não fosse o Fundeb, a diferença entre o aluno que mais recebe e o que menos recebe seria de 10.000%. Então, o Fundeb, além de ser um programa para a educação, é um programa social capaz de reduzir as desigualdades sociais no nosso país. Bom, para as nossas considerações finais, eu vou convocar o nosso senador Oliovisto, e lembrando que é interessante que nós estamos aqui em 4, não é? E os 4 são do interior. É uma coisa muito curiosa. Eu sou de Ponta Grossa, mas morei muito tempo em Bela Vista do Paraíso, onde o professor Oliovisto também morou, e só tirava 10. Eu me lembrei muito do professor Oliovisto, eu sou um pouquinho mais novo que ele, a diferença é mínima, mas eu estava, digamos, no primeiro ano do ginásio ou na admissão, ele estava um pouquinho na frente, mas todo mundo aquele ali só tira 10. Então, era o Oliovisto Guimarães em Bela Vista do Paraíso, depois andou por Mandaguari, Apucarana. O Álvaro Dias também veio do interior de São Paulo, a terra do professor Oliovisto é Batatais, não é isso? Isso mesmo. É isso mesmo. O Álvaro veio de Quatá, Maringá, Londrina, e naquela região virou esse extraordinário governador, 4 vezes senador, e o Ivan Bonilha, do Instituto Rui Barbosa, nasceu em Maringá, mas foi criado em Venceslau Brás. Então, estamos aqui numa conversa bem de interior. Eu gostaria, professor Oliovisto, das suas considerações, apesar de ser um homem do interior, mas tem um conhecimento planetário, essa é a grande verdade. Nestor, já indo então para as minhas considerações finais, eu quero só dar uma pequena palavrinha sobre a reforma tributária. Eu faço parte da comissão bicameral, ou seja, do Senado e da Câmara, que está discutindo a reforma tributária. Todos nós sabemos, e vocês que são do ramo aí do Tribunal de Contas, certamente entendem muito dos nossos impostos e do nosso manicômio tributário, não é? A quantidade absurda que nós temos de impostos, essa loucura que é esse imposto por dentro, imposto por fora, essa confusão toda, o número de exceções, o número de alíquotas, isso é uma coisa que atrapalha enormemente o desenvolvimento do nosso país. Se me permite um desabafo, eu estou assim, já sem paciência. Vou aguentar, porque tenho que aguentar, né? Até o final. Eu assumi um compromisso e vou até o fim. Mas eu só escuto discursos de intenções de todos os deputados, de todos os senadores, de todos os representantes de setores. Hoje de manhã, por exemplo, tivemos reunião da reforma tributária. Estava lá o representante da agricultura, estava lá o representante dos bancos, da Confederação Nacional dos Bancos, estava lá o representante do setor de serviços. Todos falam de uma filosofia tributária. Ninguém coloca números na lousa. Tá? Nós precisamos
O governo, o Paulo Guedes, eu já disse para ele, Paulo Guedes, você está escrevendo um livro por capítulo. Como é que eu posso ser a favor ou contra de um livro que você não termina de escrever? Você mandou um imposto lá e agora insinuou um outro que seria o imposto sobre transações eletrônicas, mas nem assumiu direito, né? Mande uma reforma. Não manda, né? Temos a reforma do Howard, temos a reforma do Baleia Rossi e um monte de discursos vazios. Ninguém coloca na lousa uma reforma para dizer assim, olha, o município vai cobrar isso, o Estado vai cobrar aquilo, a União vai cobrar aquele outro. Os impostos serão A, B, C, D, E. As alíquotas serão X, Y, Z. Não, ninguém. E, no fim, vamos fazer de novo uma lei aberta e, no fim, de novo, vamos ter mais um manicômio tributário e talvez a convivência de 2 manicômios por algum tempo. Não é? Nós corremos um grande risco desse tiro sair pela culatra. Desculpe eu ser tão pessimista, mas eu estou vivendo isso no dia a dia. Eu acho que isso era uma coisa para reunir especialistas e os especialistas estão com o governo. O Ministério da Economia tem os especialistas. O Ministério da Economia tem uma pessoa que é especialista só em tributos europeus, tem outra que é especialista em tributos americanos. Podem fazer estudos comparados. São os que têm as melhores condições de mandar uma reforma enxuta e bem feita. E não mandam. Não mandam. É imperdoável isso por parte do Ministério da Economia, por parte do governo Bolsonaro, porque esse é um assunto técnico. E os deputados e os senadores não são necessariamente técnicos em tributação ou em contabilidade. E, por isso, se ficar só na mão dos parlamentares, vai ser muito difícil que saia alguma coisa de boa. Eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade de falar com vocês, de falar com todos que seguem essa live e dizer que uma coisa de boa que eu encontrei no Senado foi a companhia do Álvaro e a companhia do Flávio Arnes e a clara unidade de pensamento que nós temos na defesa do Estado do Paraná. Tudo que é a favor do Estado do Paraná, nós votamos juntos, estamos sempre juntos, e seja o governador de que partido for, para nós, em primeiro lugar, está o povo e o Estado do Paraná, e lá para trás é que vem a política. Não importa. Mesmo que o governador fosse nosso adversário, nós ainda votaríamos sempre a favor do Estado do Paraná. Muito obrigado, um prazer enorme te rever, um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, senador Odilvício Guimarães, governador Álvaro Dias. Já agradeço antecipadamente a minha alegria de tê-los aqui e principalmente de rever esse grande governador, grande senador, grande homem público e um correto homem público. Obrigado, Nestor. Primeiramente, eu quero dizer da emoção de ouvir essas palavras generosas de um grande amigo. E gostaria de dizer também da satisfação que eu tenho de ter ao meu lado o Oriovício e o Flávio Arnes. Flávio Arnes, infelizmente, hoje não pode estar aqui com um problema familiar. Seu filho foi vítima de um acidente, teve que fazer uma cirurgia, então está plenamente justificada a ausência do Flávio Arnes. Desejamos a ele e a família toda que Deus proteja nesse momento, não é? E dizer a você, Nestor, que o Oriovício e o Flávio Arnes são 2 ganhos extraordinários, não é? Eu já tive outros companheiros no Senado, mas sem dúvida, do Paraná, não é? Mas sem dúvida a presença do Oriovício e do Flávio Arnes nos dá a satisfação de atuar a favor do Paraná sempre com muito entusiasmo. Recuperamos o nosso entusiasmo com a presença do Oriovício e do Flávio Arnes. Muito obrigado a você, Nestor, um grande abraço a todos e que Deus os proteja sempre. E saúde para todos nós. Conselheiro Ivan Bonilha, do nosso Instituto Rui Barbosa, o governador Álvaro Dias mencionou a OCDE. Aliás, quando presidente, nós estivemos lá numa reunião, são 35 ou 36, não temos um número exato, o Brasil faz 40 anos, não é? Quer participar da OCDE e não consegue. Mas o interessante é que, de todos esses membros, o único brasileiro que compôs a mesa daquela reunião foi o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, na época, o conselheiro Ivan Bonilha. Então, as suas considerações finais também, por gentileza. Presidente, é basicamente agradecer aos senadores e só lembrar
se dá muita importância para a eleição do executivo. E a gente não vê a mesma importância para as eleições do legislativo, principalmente as eleições da Câmara Baixa, né? A eleição de senador é uma eleição majoritária, ocupa maior espaço, os candidatos têm oportunidade de se mostrar mais, de serem questionados e tal. Daí a importância, por tudo isso que os dois senadores falavam, de entraves burocráticos para projetos de lei, a importância da eleição da Câmara Baixa, né? Da escolha de bons deputados, porque a Câmara Baixa ela tem um papel tão decisivo quanto o Senado na tramitação de projetos e na consumação de orientações de gestão da Presidência da República. Então, é basicamente só para mostrar a importância que tem de você poder debater temas e poder debater com os autores, né, dos projetos de lei, com aqueles que votam e decidem, portanto, o arcabouço normativo do país. Muito obrigado, satisfação. Obrigado também, conselheiro Ivan Bonilha. Então, mais uma vez, meus agradecimentos. O Tribunal de Contas do Estado, aos 73 anos de idade, é um jovem com muita força, com muita disposição e, acima de tudo, aliado dos homens de bem e cuidando do dinheiro e da administração do Estado do Paraná. Fiquem com Deus.